Então vamos ao último item, último item do capítulo 3, que é o 3.8, do livro do Hibbeler. Falha de material devido à afluência e à fadiga. Bem, a afluência ela não é muito conhecida, né, normalmente, mas a fadiga, sim, uma vez que, até mesmo quando a gente é criança e fica querendo quebrar um arame, a gente fica flexionando ele, aí você percebe que ele vai aquecer em certo ponto e você continua flexionando até que ele rompe. Ele rompeu por fadiga, né? Então vamos ler aqui o que o Hibbeler ensina a respeito disso, tá certo? Então, lembrando que essa aula aqui é aula para os meus alunos de engenharia, ok? Se você estiver assistindo, tire bom proveito. Então, as propriedades mecânicas de um material foram discutidas até este ponto apenas quanto a cargas estáticas ou aplicadas vagarosamente e a temperatura constante. Em alguns casos, porém, o elemento é usado em um ambiente em que as cargas têm de ser suportadas durante longos períodos e a temperaturas elevadas, ou em outros casos, o carregamento é repetido ou aplicado em ciclos. Não consideraremos tais efeitos neste livro, apesar de mencionarmos brevemente como se determina a resistência de um material em tais condições, visto elas terem tratamento especial em projetos. Então vamos ver a fluência, certo? Quando o material tem de suportar uma carga por um período muito longo, continua a deformar-se até que ocorre a ruptura súbita ou sua utilidade fica prejudicada. Essa deformação permanente que depende do tempo é conhecida como fluência. Em geral, a fluência é considerada quando materiais e cerâmicas são usados para membros estruturais ou peças mecânicas sujeitas a temperaturas altas. Entretanto, para alguns materiais, tal como polímeros e materiais compostos, inclusive madeira ou concreto, a temperatura não é um fator importante, mas ainda assim a fluência ocorre estritamente devido ao longo tempo de aplicação da carga. Então, carga aplicada por muito tempo faz ocorrer a fluência. Como exemplo típico, consideremos o fato de que um elástico não volta à sua forma original depois que é solto de uma posição esticada, na qual foi mantido por um período muito longo. Portanto, de modo geral, tanto tensão quanto temperatura desempenham um papel importante na taxa de fluência. Para finalidades práticas, quando a deformação lenta torna-se importante, o material é projetado em geral para resistir a uma deformação por fluência durante certo período. A esse respeito, uma propriedade mecânica importante usada no projeto de elementos submetidos à fluência é o limite de fluência. Esse valor representa a maior tensão inicial que o material suporta durante um tempo especificado sem sofrer certa quantidade de deformação por fluência. A resistência à fluência varia com a temperatura e no projeto deve ser especificada uma dada temperatura, a duração da carga e a fluência admissível. Então, tem que especificar temperatura, duração da carga e a fluência admissível. Tá? Por exemplo, foi sugerido para o aço de parafusos e tubulações uma deformação por fluência de 0,1% ao ano e de 0,25% para revestimentos de chumbo de cabo. Revestimento de chumbo de cabo. Tá? Então, existem vários métodos para determinar o limite de fluência admissível de material em particular. Então, como é que se consegue determinar o limite de fluência admissível? Limite de fluência admissível. Um dos mais simples consiste em testar diversos corpos de prova simultaneamente
sob temperatura constante, mas cada um submetido a uma tensão axial diferente. Medido-se o tempo necessário para produzir tanto a deformação admissível como a deformação de ruptura para cada corpo de prova. Então, monta-se a curva tensão versus tempo. Normalmente, tais testes são conduzidos para um máximo de 1000 horas. Um exemplo dos resultados para o aço inoxidável a uma temperatura de 1200 graus Fahrenheit e a uma fluência de 1% é mostrado na figura 3.27. Como observado, o material tem limite de escoamento de 40 KC, ou 276 MPa. Em temperatura ambiente, 0,2% de deformação residual. Então, em temperatura ambiente, e sua resistência à fluência em 1000 horas é aproximadamente sigma flu igual a 20 KSI, ou 138 MPa. Então, aqui é a figura 327, que é feita no laboratório, um diagrama tensão-tempo para o aço inoxidável a uma temperatura de 1200 graus Fahrenheit e fluência de 1%. Então, a fluência de 1%, então você percebe aí, ó, quando está na milésima, né, mil graus aqui, ó, acima de 1000 graus, praticamente ele permanece paralelo à reta das abscissas, que dá justamente 20 KSI, que é 276 MPa, tá certo? Em geral, a resistência à fluência decresce com a temperatura, com temperaturas mais altas ou com maiores tensões aplicadas. Devem ser feitas extrapolações nas curvas para períodos mais longos. É importante possuir certa experiência com comportamento à fluência e algum conhecimento suplementar em relação às propriedades de fluência do material a ser usado para se processar a extrapolação das curvas. Uma vez determinada a resistência à fluência, deve-se, porém, aplicar um fator de segurança para obter a tensão admissível apropriada ao projeto. Então você vê que o material que está submetido a uma carga muito prolongada de tempo, tá certo? Ela pode haver uma deformação, tá certo? Então precisamos conhecer, né, esses gráficos aqui, tá certo? Ok? Saber determinar o limite de influência admissível do material. Então, como foi visto aqui, ó, um exemplo de resultado para aço inoxidável, uma temperatura de 1200 graus Fahrenheit e uma fluência de 1% é mostrado na figura 3.27. Então, como observado, o material tem limite de escoamento de 40 KSI, 276 MPa, em temperatura ambiente. E sua resistência à fluência em 1000 horas é de aproximadamente 138 MPa. Certo? Fadiga. Bem, fadiga corre muito, né? Principalmente na área de engenharia naval, que o navio vem no mar, ele vem sacolejando, né, devido às ondas. Ele o tempo todo fazendo flexão e torção, muitas vezes ele chega, o navio todo torto, né, com a estrutura toda torta, devido à fadiga. Muitas vezes até rompe, né? Vamos ver aqui a fadiga. Quando um metal é submetido a ciclos repetidos de tensão ou deformação, há uma quebra de sua estrutura, o que leva à ruptura. Tal comportamento é chamado fadiga e geralmente é responsável por uma grande porcentagem de falhas em bielas, virabrequins de motores, par de turbinas a vapor e a gás. Encontros com apoios de pontes, rodas e eixos de vagões e outras peças sujeitas a carregamento cíclico. Em todos esses casos ocorre ruptura com um esforço menor que o limite de escoamento do material. Então, o material nem atingiu seu limite de escoamento, de repente há ruptura, né, devido à modificação da seção transversal da peça.
Então vamos ver o que ele fala aqui. Aparentemente uma falha deve-se ao fato de que existem regiões microscópicas em geral na superfície do membro, onde a tensão localizada torna-se muito maior do que a tensão média que atua sobre a seção transversal. Como a tensão maior é cíclica, leva à formação de fissuras. A ocorrência dessas trincas provoca aumento de tensão em suas extremidades ou fronteiras, o que, por sua vez, provoca aumento do tamanho das trincas no material à medida que a tensão continua a ser aplicada ciclicamente. Por fim, a área da seção transversal do elemento é reduzida a um ponto em que a carga não pode mais ser suportada e, como resultado, ocorre a ruptura súbita. O material, apesar de dúctil, comporta-se como se fosse frágil. A fim de especificar a resistência segura para o material metálico sob carregamento cíclico, é necessário determinar um limite abaixo do qual não seja detectada evidência de falha após ser aplicada a carga especificada durante determinado número de ciclos. Essa tensão limitante é denominada limite de fadiga. Corpos de provas são, cada um, submetidos a uma tensão máxima especificada e levados à ruptura em uma máquina de teste para essa finalidade. Os resultados são mostrados em um gráfico no qual as ordenadas representam a tensão S, o sigma, e a abscissa é o número de ciclos até a ruptura, N. Esse gráfico é denominado diagrama SN, é o diagrama de tensão cíclica. Em geral, os valores de dN, o número de ciclos, são construídos em escalas logarítmicas, porque, em geral, são bastante altos. A figura 3.8 mostra exemplos de diagrama SN de dois metais comuns na engenharia. O limite de fadiga é a tensão para a qual o gráfico SN torna-se horizontal ou assintótico. Como se pode observar, o aço tem um valor bem definido de SLF do aço igual a 27 KSI ou 186 MPa. Para o alumínio, porém, o limite de fadiga não é tão bem definido e, desse modo, é normalmente especificado como 500 milhões de ciclos. SLF do alumínio é igual a 19 KSI ou 131 MPa. Os valores típicos dos limites de fadiga para vários materiais de engenharia são informados nos manuais do fabricante. Uma vez obtido um valor particular, supõe-se que, para qualquer tensão abaixo desse valor, a vida útil é infinita e, portanto, não se leva mais em consideração o número de ciclos até a falha. Aqui a figura 3.28, certo? Que ele fala aqui, ó. Tá? A figura 3.28 mostra exemplos de diagrama SN de dois materiais na engenharia, que no caso ele mostra o aço e o alumínio. Então, na ordenada é a tensão, tá certo? E na abscissa é o número de ciclos. Aqui é o N vezes 10 a sexta, né? Então aqui está escrito diagrama SN para aço e ligas de alumínio. O eixo N tem escala logarítmica. Então aqui no aço, tá? O SLF do aço é 27 e o SLF do alumínio é 19 KSI. Então ali está as duas características do alumínio e do aço. Ok? Bem, então assim a gente fecha o capítulo 3, tá certo, do livro. E nós vemos aqui uma lista de exercícios que mais tarde a gente pode escolher aqui uns exercícios para que você possa, né, fixar, né, a teoria, tá certo? Ok, então é isso aí. Vamos embora.